Daniel capítulo 10, versículo 2 diz assim: naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Naqueles dias, eu, Daniel, pranteei durante 3 semanas. Versículo 13: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. O momento que Daniel está vivendo aqui, de lágrima, de dor, pelo que estava acontecendo no momento, na época. E esse jejum é um jejum muito conhecido, pouco praticado, mas muito conhecido. O jejum de Daniel, jejum de 21 dias. Nós não podemos jejuar só quando estamos debaixo de uma aflição. O jejum tem que ser sempre a nossa vida. Claro, o jejum eu posso fazer por alguma questão, alguma coisa que está impedindo, alguma coisa que eu sinto em Deus, que está acontecendo uma resistência na minha vida espiritual e também em áreas da minha vida. Quando nós jejuamos, nós estamos mortificando a nossa carne. E o que vai fortalecer é o nosso espiritual. Muitos têm essa dificuldade de jejuar. Alguns pensam que jejuar é deixar de beber um refrigerante. Alguns pensam que jejuar é deixar de assistir um programa na televisão. Alguns pensam que jejuar é eu se abster de alguma coisa que não vai me causar nenhum tipo, vamos dizer, de fome. Falando em jejum, o Senhor Jesus jejuou por 40 dias e 40 noites. E nesse jejum, no final dos 40 dias, o diabo foi ter com Jesus. Porque é a hora, o momento que Jesus estava fraco, com fome, espiritualmente não. Mas era o momento que Jesus estava nos finais dos 40 dias, o diabo veio para tentar. E Daniel levanta esse jejum para que houvesse uma mudança naquela nação, naquele povo. Só que Daniel, ele começa a dizer, a narrar, dizendo assim: naqueles dias eu chorei. Esse chorei é choro da alma. Por 3 semanas eu não comi nada. Eu deixei tudo que era desejável. Eu não coloquei nada na minha boca. Mas eu sabia, como se Daniel dissesse, eu sabia que existia algo no mundo espiritual que estava tentando bloquear. Às vezes, muitos acabam desistindo na primeira resistência ou no primeiro bloqueio que chega. Deixa eu te dar um exemplo. Paulo fala na carta de Efésios capítulo 6, versículo 11, diz assim: vistam de toda a armadura de Deus, para ficarem firmes contra as astutas ciladas do diabo. Astutas ciladas do diabo. A palavra cilada significa método. Então Paulo está dizendo assim: o diabo tem seus métodos para tentar te atrapalhar,
Até mesmo para você não vir na igreja, até mesmo para você não orar. Ele tem seus métodos para tentar fazer você desistir. Ele tem seus métodos para tentar confundir a sua mente. E Paulo está dizendo assim, olha, ele tem seus métodos para tentar atrapalhar, tentar confundir, tentar te resistir, para que ele possa lançar contra você os seus dardos inflamados. E o diabo, quando ele lança o dardo inflamado em alguém, ele lança no coração da pessoa. Por isso que a Bíblia ela é bem clara quando ela fala, guarda, acima de tudo, guarda o teu coração. Nós só não somos atingidos por esses dardos inflamados quando nós estamos revestidos com o escudo da fé. E quando nós temos na nossa vida a prática de orar. Então Paulo está dizendo aqui, olha, Satanás tem seus métodos para poder empreender contra o povo de Deus. Ele não vai lançando dardo de qualquer jeito, para lá e para cá. Não, ele tem os seus alvos certos. Ele sabe aonde ele quer acertar. Com a mesma quando um arqueiro pega a sua flecha, ele sabe para que alvo que vai. Então o nosso inimigo espiritual, ele sabe muito bem aonde ele quer atingir, aonde ele quer tocar. Muitas vezes pode ser que não atinja você, mas pode atingir alguém que está do teu lado. Muitas vezes não pode atingir você diretamente, mas atinge de uma outra maneira, porque ele tem seus métodos. Então ele busca métodos para tentar fazer o quê? Fazer você desistir daquela oração que você fez. Sabe aquela oração que você fez com choro? Sabe aquele clamor que você levantou com lágrima? Eu vou dizer para você aqui, com certeza ela já chegou até Deus. Vou falar de novo. Sabe aquele clamor que você levantou na madrugada, ou até mesmo aqui dentro da igreja? Levante a sua mão e fala, já chegou até o Senhor. Escute bem, o diabo ele tem seu alvo estabelecido, bem estabelecido. Por isso que o apóstolo Pedro fala que ele fica ao nosso derredor, ele anda para lá e para cá, para lá e para cá, porque estudando como colocar os seus métodos para tentar jogar aquele dardo, aquela pequena ferramenta para tentar te atrapalhar. Escute, a Bíblia fala em 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 18, diz assim: queríamos muito visitá-los, mas eu, Paulo, tentei não uma só vez, mas 2 vezes. Satanás, porém, nos impediu. Então preste atenção, tem coisas que o inimigo ele tenta impedir. Eu e você, são seus métodos para tentar nos atrapalhar e fazer você desistir na primeira. Moisés sofreu resistência de quem? Faraó. Não vai sair, não vai sair, não vai sair. Mas só quando Deus resolveu agir. Quem está aqui comigo? Deixa eu falar uma coisa para você. Faraó está dizendo para você, você não vai conseguir, você não vai conseguir. Você pode lutar, fazer o que você quiser, até chegar o momento Deus fala assim, agora eu vou agir. E agindo Deus, quem impedirá? O inimigo ele pode ter seus métodos. A Bíblia diz em Salmos que o Deus ele fica rindo no seu trono. Rindo. Deus fica rindo do diabo, querendo, achando que ele vai vencer aquilo que ele está fazendo. Porém, o inimigo só vai nos vencer se nós desistirmos, se nós pararmos, se nós dermos ouvidos à primeira resistência que vier, o primeiro impedimento, sabe aquela situação que deu errada e você falou assim, puxa vida, eu esperava tanto por aquilo, mas até agora nada. Dá a impressão que tem hora que a oração ela não vai.
Zacarias capítulo 3, versículo 1 diz: e ele mostrou-nos o sumo sacerdote Josué, o qual estava diante do anjo do Senhor, e Satanás estava à sua mão direita, para o que? Se lhe opor, impedir. A artimanha do mundo espiritual é te impedir. É impedir da igreja avançar, é impedir de alguém se converter, é impedir de você ser mais crente, é impedir de você orar, é impedir. Ele quer se opor com aquilo que é de Deus. Mas veja que Marcos 1,27 diz que Jesus, com toda autoridade, ordenava os espíritos imundos e ele lhes obedeciam. Jesus, ele diz que ele deu para a igreja autoridade e poder. Diga comigo: autoridade e poder. Fala de novo: autoridade e poder. Quando você encontra uma autoridade na rua, vamos dizer, um agente de trânsito, você esqueceu de colocar o cinto de segurança, você quase se enforca por causa do cinto de segurança, você começa a quase dar um nó no cinto para colocar no lugar. Quando você vê o agente de segurança, ele faz só isso aqui para você. Você parece até amigo dele, do policial. Oi, senhor policial, tudo bem? Você parece até amigo dele. Por quê? Por causa da autoridade que ele tem. O presidente, o político tem autoridade, mas não tem o que vocês têm. Você não está entendendo? Escute uma coisa: Jesus disse: eu vou deixar para a minha igreja duas coisas: autoridade e poder. Então veja só, Jesus está dizendo: você tem autoridade. Quando o inferno te vê, é ele que tem que ficar com medo de você, porque está chegando uma autoridade espiritual, alguém que tem uma marca de Cristo na sua vida. O apóstolo Paulo fala: eu carrego em mim as marcas do Senhor na minha vida. Então veja só, Jesus tinha essa autoridade e poder. Quer um outro exemplo? Já vou chegar onde eu quero aqui. Jesus, quando chega em Gadara, você veja que tinha dois tipos de endemoniado, mas tem evangelho que só fala de um, porque ele fala do que está mais endemoniado, que é o que diz que tinha uma legião. Só que quando Jesus ele pisa em Gadara, eles começam a dizer: o que vieste fazer aqui? Então os espíritos já sabiam que era Jesus que estava pisando ali. Jesus não pisou em Gadara e disse: olha, eu sou Jesus. Não. Logo quando eles viram Jesus, eles já se prostraram, porque nele havia o que? Autoridade. Não, você não está entendendo. Se os demônios não te respeitam, ele faz o que quer com a tua vida, você tem que procurar saber o que está acontecendo. O poder, quando Jesus disse para aquela legião, a legião disse para Jesus: não me mande embora, mas permita-nos que nos entre naqueles porcos. Então você veja, espírito maligno ele não entra em ninguém sem ter autorização do Senhor. Então ele entrou nos porcos, e ele teve que pedir permissão. E quando Jesus deu a ordem, poder, eles foram todos embora, toda aquela legião. Então escute uma coisa: autoridade e poder está sobre o que? A igreja de Jesus. Só que nós estamos vivendo uma igreja de Jesus nos dias de hoje que não entende dessa autoridade e poder. Ora por mim, irmão. Eu vim aqui para te dizer, como Daniel, ele orou 21 dias, chorou na presença de Deus, sofreu resistência, mas o ser de branco que apareceu foi para ele. Quer uma boa notícia? Levanta sua mão bem alto. Hoje mesmo vai o Senhor na tua direção e vai dizer para você: toda a resistência que você enfrentou até hoje, eu estou derrubando o teu caminho, diz o Senhor dos Exércitos. Escute. Daniel chora, porque quando nós estamos enfrentando uma batalha espiritual, muitas vezes nos calamos, ficamos quietos. E o jejum, quando alguém faz jejum,
mostra a sua dependência que ele tem de Deus. Mostra a dependência que tem de Deus. Eu posso jejuar bebendo água? Claro que você pode, porque a água não é alimento, ela hidrata. Então eu posso jejuar e beber água, muita água é necessário. Água é bom. Agora veja, Daniel, ele jejua. Daniel começa a ter uma resistência na sua vida. Só que Daniel, depois desses dias, ele teve uma visão. Fala assim comigo, ele teve uma visão. E na visão ele diz assim no versículo 5: eu levantei os olhos, eis que um homem vestido de linho, cujos ombros estavam cingidos de ouro puro de ufaz. O seu corpo era como um berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tocha de fogo, os seus braços, os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como um estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram, não obstante caíram sobre eles grande temor e fugiram e se esconderam. Olha para o teu irmão e fala assim: a visão que você vai ter é só você. Enquanto muitos estão tendo visão, escute, enquanto muitos estão fugindo, não estão querendo saber do Senhor, você vai ter uma visão do céu. Fala assim comigo, em nome de Jesus. Aonde eu não enxergava resultado, aonde eu não via resposta, eu vou ter visão do céu em nome de Jesus. Fala assim, vai ter visão da parte de Deus na minha vida. Veja, quando Daniel ele continua falando, ele fala no versículo 8, ele diz no versículo 7 que todos fugiram, mas só ele teve discernimento que era Jesus que estava ali, teofonia. Fiquei, pois eu só contemplei esta grande visão e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou e não retive força alguma. Somente ele teve essa visão. Somente ele viu o anjo. Tem coisas que se você falar para alguém de coisas de Deus, se essa pessoa não entender, ele vai zombar de você. Nós não temos que ficar falando para todo mundo que eu estou passando. Eu não tenho que falar para todo mundo que está me acontecendo. Eu tenho que falar com quem? Com o Senhor. Eu tenho que falar para Ele o que está me acontecendo. Daniel, ele fala menos e luta mais. Vou falar de novo. Ele fala menos e luta mais. Pare de ficar falando. Pare de contar tudo que te acontece. Luta mais. Como que eu luto mais? É orando. É orando. É orando. Vou falar de novo. Pare de falar. Pare de ficar contando para todo mundo a tua história ruim. Lute mais. Fala assim comigo, eu tenho que lutar mais. Fala comigo, eu tenho que lutar mais. Mas muitos falam mais e lutam nada. A minha vida é isto, a minha vida está assim, a minha vida está dando tudo errado, tudo impedido. Deus vem aqui para me dizer para você nesta noite: pare de falar e lute mais. Pare de falar e ore mais. Porque essa resistência que veio contra você, o Senhor está tirando o teu caminho essa noite, em nome de Jesus. Fala assim comigo, eu tenho que orar mais e falar menos. Versículo 12, e eu estou chegando aqui ao final. E disse, então me disse, não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia que aplicaste o teu coração a compreender e a humilhar-te perante o Senhor teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa da tua oração é que eu vim. Pensei que se eu ouvir ia dar uma glória. Aquela teofonia, a aparição de Cristo ali, fala para ele assim: olha, Daniel, desde o primeiro dia que você orou, eu ouvi a tua oração. Só que teve uma resistência no mundo espiritual.
querendo que você desistisse. Sabe aquele propósito? Sabe aquilo que você estava buscando? Sabe aquilo que você estava lutando? E de repente parece que vai e as coisas não acontecem. Mas só que Daniel aqui, ele lutava mais e falava menos. Ele lutava mais e falava menos. E quando ele entendeu que lutar mais é melhor. Quando acabou toda a resistência no mundo espiritual, porque aquela oração já era para ser respondida, mas no mundo espiritual estava tendo um bloqueio. Fala assim comigo, um bloqueio. Então preste bem atenção, levanta suas mãos para o alto. Se tem alguma coisa bloqueado que te pertence no mundo espiritual, se Satanás está bloqueando, em nome de Jesus, por esta palavra que Deus me trouxe aqui esta noite, todo bloqueio vai cair por terra esta noite, em nome de Jesus. Levanta a sua mão, por esta palavra que eu estou aqui liberando sobre vocês, o próprio Senhor vai chegar para você e vai dizer: eu ouvi a tua oração desde o primeiro dia. Eu cito Deus aqui nesta palavra. Fala assim: Senhor, por esta palavra eu tomo posse para a minha vida, em nome de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia. Se você olhar no versículo 13, você vai ver que o mundo espiritual estava dizendo: vamos entrar em guerra. Sabe quando você está com aquela decisão: agora eu vou pegar firme com Cristo, agora eu vou para a igreja, mas de repente alguma coisa começa a vir no meio do teu caminho, e de repente você para de vir, você para de buscar, você quebra a campanha, não vem mais de segunda, não vem de domingo, uma resistência. Qualquer coisa é motivo para você não vir. E aqui está acontecendo. Daniel, ele estava em jejum, e está dizendo que no mundo espiritual estava tendo um bloqueio tão grande, mas que depois ele obteve a vitória. Por quê? Porque ele insistiu. A impressão que eu e a bispa temos quando nós estamos em um propósito de oração, que parece que quando está perto de chegar a vitória, parece que vai afunilando, parece que as coisas vão se apertando. Então preste bem atenção, se você já está sentindo isso, já começa a sacudir tua mão para o lado e começa a dar glória, porque o Senhor está liberando uma grande vitória para a tua vida nesta noite. Meu irmão, eu estou ouvindo a voz do Senhor dizendo assim: tem pessoas que vai largar as tendas ainda este ano, diz o Senhor dos Exércitos. Eu estava só esperando uma confirmação de Deus, apóstolo. Então Deus está dizendo para você: você vai largar as tendas ainda este ano. Aleluia! Olha o versículo 14. Agora eu vim fazer entender que há de suceder ao teu povo nos últimos dias, porque a visão se refere aos dias ainda distantes. Eu estou trazendo uma resposta para você, Daniel. Não é só aquela que você estava orando, mas eu estou trazendo uma resposta que também do fim dos tempos, além dos dias que estão por vir. Segura para você agora que Deus está falando algo para você. Olha, escuta isso. O Senhor disse para Daniel: Daniel, eu vim aqui não só para responder o que você orou, mas eu vim para anunciar os últimos dias. Então o que Daniel pediu, estava chegando mais coisas ainda. Você não entendeu? Vou falar de novo. Daniel pediu uma coisa, mas o anjo que era o Senhor, teofonia, aparição de Cristo, você pode ver, da mesma forma que João viu em Apocalipse capítulo 1, Jesus, Daniel está tendo a mesma visão do Senhor. Então Jesus está aparecendo ali, e o Senhor está dizendo para ele assim: Daniel, olha, no momento que você começou a orar, eu ouvi a tua oração, tá? Só que não aconteceu porque estava tendo uma guerra no mundo espiritual, mas a vitória chegou. Dá glória a Deus aí. Só que eu vim aqui para dizer, além da oração que você obteve a vitória, que a vitória chegou, está entrando na tua casa agora, está chegando na tua vida, mas estou dizendo para você que além dessa vem mais uma maior. Tem coisas que eu vou anunciando que está para chegar na tua vida. Ele está dizendo, eu cito Deus, eu vou voar aqui nesta igreja. Ele está dizendo assim: olha, algo que era para o futuro, diga comigo, futuro. Então tem coisa que eu nem pedi, o Senhor está dizendo, mas eu vou fazer. Eu vim para anunciar coisa grande esta noite, esta igreja. Aleluia! Aleluia! Cristo, fala assim comigo com as suas mãos levantadas. Daniel orou, mas o Senhor deu a ele além do que ele pediu. Quem pegou aí?
Quem pegou essa revelação do céu? Pegou aí? Fala assim comigo: vai ser além do que eu pedi. Você pode falar de novo? Vai ser além do que eu pedi. Agora eu quero que você, antes de levantar, você vai olhar para o teu irmão e vai dizer assim: irmão, Deus olha para você esta noite e fala para você continuar. Vai até o fim, porque daqui a pouco está chegando uma boa notícia para você. Pega esse irmão, coloca ele de pé. Coloca ele de pé.